Boa noite a todos. Vamos então começar o nosso webinar de hoje, né? Já são 19h09. Já temos aí 18 participantes presentes. E agradeço a todos a presença. Meu nome é Fernando Lessa. Eu sou o CEO da Digicad, treinamento em tecnologia. Então, vou rapidamente, para a gente não perder tempo, apresentar a vocês. A Digicad é uma empresa de treinamento bastante tradicional aqui no ABC. A gente tem 30 anos de mercado. A Digicad oferece mais de 40 cursos. Já treinamos mais de 45 mil pessoas e prestamos serviços de treinamento em tecnologia para mais de 1.200 empresas. Então, temos uma trajetória bem longa. E hoje eu tenho um grande prazer de estar aí com vocês para a gente conversar com dois especialistas na área de análise de dados e inteligência artificial. Então, eu gostaria de estar apresentando para vocês o Igor Trevisan, né? Igor, conta um pouquinho aí, né, do seu trabalho, o que você tem feito. Legal, boa noite, pessoal. Como o Fernando disse, meu nome é Igor, eu sou engenheiro de formação, mas eu migrei para a área de dados, enfim, fui para onde meu coração mandou e também para onde o mercado estava puxando. Hoje eu atuo como analista de BI, em coordenação de BI, coordenação de projetos de inteligência de negócio voltado para a área de marketing. Então, acho que, em resumo, é isso. Acho que no decorrer desse webinar eu vou poder contar um pouquinho mais da minha experiência e também algumas coisas mais práticas aí para vocês. Tá joia, Igor. Obrigado. Victor, você está conosco? Opa, eu estou aqui sim. Boa noite. Boa noite. Desculpem a demora. Eu tive um problema com a luz que caiu tanto no bairro do meu escritório quanto de casa. Aí foi uma correria para encontrar um lugar com internet, com luz. Mas estamos aqui, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, machine learning e tudo que envolve isso. Vocês me desculpem se tiver algum ruído no fundo, né? Eu tive que ir para uma lanchonete perto de casa aqui, mas acredito que vai dar tudo certo. O importante é você, o ambiente é o de menos, né? Legal, gente. Então, vamos lá. Então, o objetivo, como é que nós vamos fazer, né, o webinar hoje? Eu tenho aqui um roteiro de algumas perguntas que eu queria, enfim, passar, né, para o Igor e o Victor para que a gente possa aí compartilhar o conhecimento deles nessa área, né, que é tão importante hoje em dia, enfim, que está, né, assim, em voga, né, que é a análise de dados. E aí a gente vai abrir depois, tá, para vocês fazerem perguntas, a gente poder, né, a ideia é fazer algo informal, onde vocês possam aí estar aproveitando a presença aí do Igor e do Victor para, enfim, né, a gente trocar ideias e aprender um pouquinho sobre esse tema aí tão importante. Tá bom? Então vamos lá, eu vou começar fazendo para você, Igor, a seguinte pergunta, né? Quais são os conhecimentos hoje, né, necessários para exercer a atividade de analista de dados? Bom, legal, Fernando. Excelente pergunta. É uma coisa que muita gente que está começando na área também tem essa curiosidade e vem me pergunta também. Então, assim, vou falar em termos de ferramenta, tá? E depois das skills mais comportamentais. Em termos de ferramenta, é fundamental que o analista de dados, mesmo que ele vá começar, seja um analista de dados júnior, ele domine o Excel. Tem que conhecer muito bem ali o Excel para poder, enfim, fazer as primeiras transformações de dados, né? A partir do momento que ele já conhece bem o Excel, ele pode já partir para um Power BI para poder fazer algumas automações de relatórios, cruzamentos de mais dados, de mais informações. E em seguida, ele pode partir também para conhecer um pouco mais de banco de dados, linguagem SQL, Python. Aí ele vai ter um background de ferramentas e tecnologias excelentes aí para ele poder estar tanto trabalhando na captura de informações, transformação e na visualização desses dados, né? Acho que basicamente são essas as ferramentas. Em termos de conhecimentos mais comportamentais, né? Na verdade, de skills mais comportamentais, tem que ser alguém voltado para a resolução de problemas, né? Porque geralmente o gestor ali, o decisor, ele não chega com, você vai trabalhar com Power BI ou com Excel, ele chega com uma pergunta, né? Então a gente tem que estar
bem atento aí em como responder perguntas. Então, para quem gosta desse tipo de desafio, essa área é perfeita. Ah, legal, muito bom. Porque é importante, né, saber, enfim, onde as pessoas têm que investir o seu tempo para aprendizado, né? E Vitor, a gente sabe que a inteligência artificial, né, por meio do machine learning, pode ser aplicada à análise de dados, né? E nessa área, quais você acha que são os conhecimentos necessários para que se possa aplicar o conhecimento de inteligência artificial, você que é especialista na área, né, para análise de dados? Bom, a princípio, a pessoa tem que ter uma noção de lógica de programação, tá? Não é uma área que envolve uma programação pesada, a pessoa não precisa ser aí um desenvolvedor, um programador sênior para conseguir aplicar isso, mas tem que ter uma noção, sim, de programação, porque quando a gente faz, por exemplo, um acesso a uma rede neural comercial, né, a maioria das redes comerciais, elas já existem e estão publicadas na internet, a gente só precisa consumir elas, né, usar elas, tá certo? E o uso delas geralmente é feito via programação, via linha de código. Existem algumas APIs que são visuais, a Microsoft tem algumas, inclusive, mas para um uso comercial é muito complicado usar elas. Porque geralmente você tem um programa, né? Você tem um programa que usa dados e também pega esses dados e manda para uma rede neural, né, já treinada, e ele vai te devolver uma resposta. E tudo isso é feito por linha de código. Por exemplo, quando nós temos a seleção de filmes por perfil de usuário do Netflix, por exemplo, isso é feito através de uma base de dados, que são os filmes disponíveis no banco de dados deles. Eles pegam essa coleção de dados e enviam para uma rede neural que vai classificar eles de acordo com as experiências dos usuários. Tudo isso é feito via linha de código dentro do sistema da própria Netflix. Então, assim, ter uma noção de programação é necessário, tá certo? E também a pessoa não pode ter medo de coisas como estatística, algumas noções matemáticas, né? Basicamente é isso. Sobre perfil comportamental, acredito que seja muito parecido com o perfil de analista de dados que o Igor passou, né? A pessoa vai trabalhar com coleção de dados o tempo todo, né? E a rede neural, as redes neurais, né, de inteligência artificial, elas pegam esses dados e dão um próximo passo, que seria fazer previsões, gerar novos dados, né? Existem redes neurais que você pega, por exemplo, várias músicas da internet e ela gera uma música nova para você, né? Existem redes que escrevem poemas, que pintam quadros novos que não existem, né? E tudo isso é feito a partir de uma coleção de dados. Então, eu acredito que, assim, a pessoa, tendo em mente que ela vai trabalhar com grandes volumes de dados, que vai trabalhar com isso, vai ter que ser feito um tratamento via linha de código, né? E que isso vai dar um resultado, por exemplo, a separação desses dados, a classificação desses dados, ou a previsão, né? Por exemplo, se um filme vai ser bem aceito ou não, né? É possível prever isso, né? Então, a inteligência artificial basicamente entra nisso. Existem várias aplicações, né? Por exemplo, reconhecimento facial e coisas desse tipo. Mas tudo isso é feito de uma maneira genérica, que é você pegar uma coleção de dados, enviar para uma rede. Essa rede, se é uma rede nova, ela precisa ser treinada. O nome desse treinamento é machine learning, né? Para que fique claro. E uma rede bem treinada vai te dar bons resultados. Basicamente é isso. Eu não sei se ficou claro. Não, ficou, enfim. Mas é um mundo muito novo ainda, né? Quer dizer, você treinar uma rede neural artificial, enfim. Mas a gente sabe que é um conhecimento, hoje em dia, super valorizado, né? Eu tenho uma pergunta para os dois, né? Vou passar primeiro para o Igor. Enfim, até nesse ponto aí, né? Exatamente o que eu estava falando. Por que as empresas, então, estão valorizando tanto, né? Quer dizer, essas habilidades, né? Relacionadas tanto à análise de dados e, enfim, também, né? Quer dizer, a utilização de machine learning para análise de dados. Por que você acha, Igor, você que está no mercado, que trabalha, né? Enfim, que está sentindo isso? Bom, o primeiro ponto é porque assim, a gente está no mercado com a concorrência cada vez mais acirrada, né?
tem cada vez mais empresas atuando no mesmo nicho de mercado. Então, enfim, se eu tenho uma fábrica de mola, eu não vou estar sozinho, vai ter dezenas, centenas de fábricas de mola comigo também. Então, de que forma que eu vou alcançar um diferencial competitivo em relação às outras empresas? Eu vou bolar um produto novo, mas como que vai ser esse produto novo? Vai sair da minha cabeça? Então, acho que a primeira coisa tem uma frase que eu realmente não sei quem é o autor, mas ela tende a me direcionar quando falo em dados, que é: decisões baseadas em emoções, elas não são decisões, né? Na verdade, né? Elas acabam sendo instintos. Então, a gente não tem mais espaço para trabalhar com instinto no mercado atual. E a forma como a gente consegue, que as empresas estão vendo que é possível alcançar um diferencial competitivo, é justamente através da análise de dados. Como assim? Ela vai ver as preferências do consumidor, vai ver, de repente, a localidade onde o consumidor mora, onde o consumidor gosta de comprar, enfim, os gostos pessoais do consumidor. Para quê? Para tentar deixar a sua marca cada vez mais próxima daquela persona, ou daquele perfil do consumidor médio que essa empresa tem. Então, ao invés de eu bolar um produto que vai sair da minha cabeça, que vai ser basicamente uma emoção, um instinto, eu vou estar direcionando um novo produto, um novo serviço baseado nas reais necessidades do meu cliente. E aí eu consigo diferencial competitivo. Então, as empresas, elas estão enxergando isso, elas estão realmente dando valor para os dados e para a análise de dados, porque elas sabem que se ela entender os dados primeiro, ela vai estar na frente na corrida aí do mercado, né? Então, é por isso que ela acaba, que as empresas estão valorizando muito o profissional de análise de dados. Legal, sem dúvida. Tomar decisão assertiva é fundamental, né? O que você gostaria de complementar, Victor, aí no aspecto aí do machine learning? Bom, basicamente isso que o Igor falou, né? Os dados são extremamente importantes das empresas, da tomada de decisão, né? Sobre vários aspectos, né? Uma rede neural pode ser utilizada para automatizar esse processo de tomada de decisão. Por exemplo, é possível criar vamos supor, uma corretora de seguros, que tem ali o seu banco de dados com várias apólices, com vários clientes, com seguros criados, seguros renovados e tudo isso. Os funcionários que fazem esses cadastros, se eles fizerem a indicação daquele tipo de seguro que traz mais retorno para a corretora, com esses dados é possível você treinar, por exemplo, que tipo de cliente a gente pode prospectar, né? A rede pode apontar isso para a gente. Quando chega um cliente novo e você faz o cadastro, ela já pode apontar para você na hora. Fala, olha, esse cara é interessante você investir nele porque tem muita chance dele fechar e vai te dar um bom retorno, por exemplo. Tá? Isso pode ser usado de várias outras formas, como eu tinha dito anteriormente. Tá certo? Existe um site muito interessante que chama This Person Does Not Exist, que traduzido para o português significa essa pessoa não existe, né? Se você entra nesse site, ele vai trazer para você uma foto de uma pessoa em alta resolução. Só que essa pessoa não existe, né? Essa pessoa foi gerada com base em várias fotos de pessoas existentes, foi treinada uma rede que gera um novo rosto de uma pessoa. Então, isso poderia ser uma aplicação para, por exemplo, pessoas que trabalham com design. Elas precisam de rostos de pessoas para suas campanhas, mas não quer pagar, de repente, um direito de imagem ou alguma coisa do tipo, né? É uma das aplicações. Existem várias outras, né? Particularmente, eu mesmo fiz um gerador de poemas em um momento que eu também sou produtor musical, em um momento que eu estava com um bloqueio criativo de gerar letras, eu fiz um gerador de poemas para mim, eu alimentei ele com várias letras de bandas que eu gosto, ele gerou vários poemas, e vendo aqueles poemas, eu fui pegando fragmentos e fiz as minhas letras, né? Ou seja, as aplicações são infinitas, né? Ah, muito legal. Depois a gente vai voltar para falar assim dessas aplicações. É muito interessante, né? Você foi falando, eu tive umas ideias aqui. Não, muito legal. Agora eu queria perguntar para o Igor o seguinte, né? A gente está vendo, né, que as empresas valorizam muito, né? Quer dizer, esses conhecimentos
E por que você acha, Igor, então, que, enfim, hoje existe uma escassez de profissionais especializados nessa área? E, enfim, como é que, né, o pessoal que está assistindo aqui pode aproveitar essa situação? Bom, é uma composição de alguns fatores. O primeiro deles é porque é uma profissão relativamente nova. Tá? Ela não nasceu em 2021, mas em relação às outras profissões enfim, que vem de muitos anos, ela é relativamente nova. Então, os cursos universitários não prepararam analistas de dados. Prepararam engenheiros, prepararam programadores, desenvolvedores, enfim, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, eu migrei para a área de dados. Até alguns anos atrás não havia um curso universitário ou uma pós-graduação que me direcionava para isso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que as empresas elas estão percebendo tudo de uma vez só, acho que em grande volume, o grande valor dos dados, né? E o poder que isso traz em vantagem competitiva. Então, já falta profissional porque não haviam treinamentos. Não haviam cursos que preparavam esses profissionais. Segundo, todas as empresas estão precisando de uma hora para outra e todas de uma vez, praticamente. Então, realmente está faltando profissional no mercado. A forma que todo mundo pode utilizar isso a seu favor o mercado está muito aberto para profissionais que estão migrando de carreira. Por exemplo, o meu caso, eu vim de engenharia mecânica, teoricamente não tem nada a ver com desenvolvimento, com tecnologia, mas, enfim, o engenheiro gosta de resolver problema. Eu falei, poxa, eu quero resolver problemas com dados. E o mercado foi super aberto para mim, né? Então, tem muito caminho para aprendizado. E agora também, com o crescimento dos treinamentos, a tendência é realmente ter mais profissionais qualificados, né? Porque hoje as empresas precisam, mas não encontram os profissionais qualificados para estar ocupando essas cadeiras. Ah, legal. Bom, entendi. Enfim, é tudo ainda muito novo, né? E, Victor, e na área de inteligência artificial, o cenário é o mesmo? O que você poderia falar? Você, inclusive, faz um mestrado nessa área, não é isso? Então, a inteligência artificial é um assunto extremamente novo também. Eu me lembro em 2012, quando eu escrevi o meu TCC, que também foi de engenharia, foi sobre inteligência artificial, que até então era um assunto pouco conhecido, por isso valeu o meu tema do TCC naquela época, menos de 10 anos atrás, tá certo? Hoje não, né? Há 2 anos atrás, quando eu voltei a estudar o assunto, eu vi que o cenário estava completamente diferente. A coisa cresceu muito depressa. Os profissionais, pelo mesmo motivo que o Igor falou, né? Não existe ainda uma graduação em inteligência artificial. Acredito que nos próximos anos vai existir, né? Enfim, eu nunca ouvi falar de nenhuma, talvez exista, não sei. Tem pouco profissional. As empresas, no geral, as empresas grandes com certeza já usam, né, para tomada de decisão. Inclusive, eu li uma notícia polêmica há umas 2 semanas atrás, em que uma empresa usou algumas redes neurais para demitir funcionários, né, para avaliar de acordo com os dados dele de várias informações, né, tanto comportamentais, quanto produtivas, quanto de perfil mesmo da pessoa, usaram isso para demitir alguns funcionários, e isso foi extremamente polêmico, mas ilustra o quanto a inteligência artificial está entrando para automatizar a decisão gerencial, né? E o quanto isso é recente, né? Porque algumas decisões como essa ainda são, de certa forma, tabus, né? Eu acredito que, pela forma como tem crescido, eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais exemplos desses vão aparecer, né? Então, não tem muito como fugir disso, né? Eu mesmo voltei a estudar isso porque eu estava percebendo como isso cresceu, e eu desenvolvo sistemas já há quase 20 anos. Eu achei que se eu não me inteirasse sobre esse assunto, eu ficaria para trás. Então, por isso que eu voltei a estudar isso daí. Legal. Então, você sentiu realmente uma necessidade em função da evolução aí das coisas, né? É isso aí. Muito bom. Legal. Igor, deixa eu fazer uma pergunta. Análise de dados é só para analista de dados? Ou podemos dizer que é importante dominar essa habilidade em outras áreas de mercado? Na realidade, não. Na realidade, a análise de dados é para todos que precisam tomar decisão, né?
aquilo que eu comentei, né? Eu falo que essa frase ela me norteia porque é verdade, né? Quem vai tomar a decisão está tomando baseado em instinto, então não é decisão. Então, todos que têm o poder de decisão numa empresa, ou até mesmo, assim, se a gente for exagerar, extrapolar um pouquinho, até na nossa casa, a gente pode analisar alguns dados, por exemplo, meus custos, se eu for querer entrar nesse mérito aí de poder, eu quero reduzir meus custos para poder projetar um investimento. Eu vou ter que analisar dados, eu vou ter que analisar os meus próprios dados. Ou numa empresa, por exemplo, eu já atuei em manutenção há uns 10 anos atrás, há 11 anos atrás, onde eu não fazia ideia do que era análise de dados. Eu sabia mexer no Excel, mas precisava tomar a decisão. Eu trabalhava como programador de manutenção. Qual máquina que eu ia dar preferência? Qual máquina que eu ia fazer a manutenção, que eu ia passar a manutenção lá para o meu time? Se eu fosse olhar para a cara da máquina e falar agora essa, não ia dar muito certo. Então, lá atrás, a gente já tinha que olhar para as informações de produtividade, de quais peças estavam quebrando com mais frequência, enfim, isso trabalhando em manutenção. Então, vai desde ali do perfil tático da empresa, de quem está ali no dia a dia, precisa tomar alguma decisão, como a alta gerência, né? O perfil mais estratégico. Então, todos que precisam tomar alguma decisão precisam analisar dados. Tanto que a profissão analista de dados surgiu porque o gestor nem sempre tem tempo de parar para construir uma base de dados, para gerar um relatório, para ele poder entender. Então, pensando nisso, surgiu o analista de dados para ficar grudado ali na alta gestão e auxiliar nesse processo. Então, a análise de dados ela é para o gestor, ela é para quem toma a decisão. Mas o analista de dados acaba tendo esse espaço porque essas outras pessoas acabam não tendo tempo e até conhecimento para poder estar executando. Entendi. Então, enfim, quer dizer, é um conhecimento de ampla aplicação, né? Isso, independente da área de atuação. Eu dei aqui é o exemplo de indústria, né, manutenção, mas sei lá, farmacêutica, alimentício, marketing está bombando aqui a questão de análise de dados, porque hoje tudo que a gente faz na rede social, e basicamente a gente vive nas redes sociais, né? Mesmo quando estamos offline, entre aspas, nosso celular está conectado, está colhendo informação que você fala, o local que você está, então isso vai gerando informação. Para quem? Vai alimentando as empresas de marketing para elas poderem te fazer alguma propaganda de algum produto específico. Então, para todas as áreas assim, do conhecimento, tem aplicação para análise de dados. Ainda mais hoje que a gente tem um volume de dados tão disponível, né, Igor? Quer dizer, eu acho que nunca na história da humanidade a gente teve tantos dados aí, né, à vontade, vamos dizer assim, né? Não. Se você quiser, Fernando, e a gente tiver um tempinho, eu posso mostrar aqui minha tela. Eu tenho separado aqui um gráfico onde ilustra realmente isso. Só não estou com permissão aqui para poder compartilhar a tela. Mas é justamente isso. Se a gente olhar, enfim, para os últimos 2 anos, enfim, as estatísticas mostram que 90% dos dados que nós temos hoje foram gerados nos últimos 2 anos. E esses dados vão continuar duplicando nos próximos anos. Então, é muita informação, tanto gerado em relação às mídias sociais, às redes sociais, que estão impulsionando isso, mas também, enfim, nos sistemas que as empresas têm, nos ERPs, no sistema de CRM, enfim. Isso vem gerando informação, todo o cadastro que a gente faz, a gente está alimentando um banco de dados que a gente pode estar servindo como matéria-prima para algum relatório, algum dashboard de alguma empresa, com certeza. Entendi. Oi, Igor, eu posso fazer um complemento disso que você falou? Com certeza. É importante lembrar que também, além dos cadastros e de tudo isso, né, que são dados que você está gerando, atualmente o comportamento da pessoa enquanto está na internet, tudo isso é gravado. Você está logado numa rede social, você está acessando perfis, você está fazendo comentário, tudo isso é registrado, né? E tudo isso vai ser usado de alguma forma, tá certo? O Google, né, o site do Google,
existe uma declaração, não tenho condições agora de passar aqui, porque eu estou na rua, mas existe uma declaração em que o Google ele foi criado com o objetivo de coletar dados para treinar redes neurais. Esse foi o negócio original do Google, né? Ele lança lá uma série de resultados para pesquisa, o usuário vai lá e clica naquela que satisfaz. Ou seja, tá ali uma série de dados e a pessoa clica naquele que é verdadeiro. Isso gera um dado que pode treinar uma rede, né? Uma outra coisa é quando a gente responde aqueles CAPTCHAs de reconhecer uma imagem, por exemplo. Lá, onde estão os veículos, aonde estão as faixas de pedestre. Tudo isso são dados que ele pega. Se você erra, isso vai para a rede lá. Fala assim, olha, a gente colocou essa imagem e uma pessoa humana errou, né? Ou seja, tudo isso é usado. É tudo dado, é tudo coletado. E nesses casos em específico, que são a minha área de atuação, esses casos são situações geradas para treinar redes neurais, né? Mas eu estou dizendo isso para ilustrar um dos motivos, né, pelo qual cresceu tanto a coleta de dados, né? Hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz gera dados e isso é coletado. Antes não era tanto assim, né? Tem um ponto legal aí, Vitor, que você falou que tudo é gravado, né? Nas redes sociais. E a gente não paga pela rede social, né? A gente como usuário. Então, já que a gente não paga, tem até um jargão que usam, já que a gente não paga, nós somos o produto. Então, as redes sociais ganham dinheiro vendendo os nossos dados, literalmente. Deixa eu compartilhar aqui, o Fernando deixou. Vocês estão vendo minha tela? Tudo branco? Sim, estou vendo. Legal. Tem algumas estatísticas que eu separei aqui. Segundo o Gartner é uma consultoria que ajuda muito nas informações gerais de BI, enfim, do que é BI, e eles acumulam lá alguns conhecimentos que eles compartilham. Então, no último ano foram gerados no planeta 40 trilhões de gigabytes de dados. Vitor, eu nem imagino quanto é isso, cara. Não passa pela minha cabeça. Não é possível um computador sozinho processar tudo isso. Acho que, sei lá, se juntar todos, é muito difícil, é um número gigantesco, né? Só nos próximos 6 minutos, o mundo vai gerar 9,1 mil terabytes de dados. Eu tenho um computador aqui que já está sofrendo com 1 terabyte, imagina gerar em 6 minutos 9,1 mil terabytes, é muita coisa. É aquele número que eu passei para vocês, né? 90% dos dados no mundo foram produzidos nos últimos 2 anos, esses dados continuam gerando rastros para os próximos anos aí. É aquilo que o Vitor falou, toda vez que a gente faz uma compra, uma ligação, a gente interage nas redes sociais, a gente está produzindo dados. Tem um gráfico aqui que eu trouxe, também disponibilizado aí na internet, vocês conseguem encontrar facilmente, mas com alguns números. Por exemplo, o que acontece em 1 minuto de internet? Em 1 minuto, você conta 60 segundos. 9.132 conexões são feitas no LinkedIn. 28 mil usuários estão assistindo Netflix. 1,6 milhões de dólares foram gastos em compras online. E tem, sei lá, 21 milhões de mensagens de texto. Mensagem de texto, aquela que mandam para a gente aqui no Brasil, né, cobrando, ou vem, enfim, de golpe lá da cadeia, etc., que lá no exterior eles usam mais mensagem de texto do que o WhatsApp. Mas em WhatsApp e Direct são 69 milhões de mensagens. Isso em 60 segundos. Em 60 segundos, 500 horas de conteúdo subiram para o YouTube. Então, assim, é um volume absurdo de informações. E agora as empresas estão entendendo esse volume para quê? Para poder usar isso como matéria-prima para poder gerar as decisões, né? O pessoal ainda fala, né? Tem um jargão no século XXI, que é que os dados são o novo petróleo. Os dados estão valendo tanto quanto petróleo para trazer aquela tal daquela vantagem competitiva. Muito bom. Você vai mostrar mais algum slide, Igor? Não, eu queria só destacar esse daqui, que a gente acabou entrando no assunto, eu já tinha deixado ele preparado aqui, que eu sabia que uma hora a gente ia falar disso daqui, né? O volume de informações, o volume de dados, né? Isso aqui é fantástico. Só um complemento para essa volumetria que você comentou, Igor, só para a gente ter um pouco de noção de dimensão disso, né?
Eu sustento um sistema de uma indústria, né? Uma indústria de médio porte, uma indústria, enfim, aqui de São Bernardo, desde 2004. Eu administro esse sistema. E eu também cuido do banco de dados deles, tá? Hoje eu fiz um backup desse banco de dados, porque existe backup diário e tudo mais. O backup tem cerca de 5 gigabytes de uma indústria com centenas de funcionários, que tem um faturamento aí, enfim, eu acho que não sei se é ético eu falar sobre isso, mas tem um faturamento bem grande. E, enfim, estamos falando de uma indústria. 5 gigabytes no sistema de toda a indústria, de todas as vendas, todos os negócios. E se a gente olha, né, 5 gigabytes por banco de dados, né? Quanto pesa, se a gente for falar assim em peso, né? Quanto pesa uma linha? Não pesa nada, né? Muita coisa. 5 gigas é muita informação. Muita informação. Pois é. Não, enfim, inimaginável, né? Muito bom. Então, Igor, eu vou pedir se você puder tirar o compartilhamento de tela, né? Aí a gente continua. Bom, para fechar, Victor, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso que a gente estava vendo, né? Você começou até a falar, né? Enfim, aquela questão da poesia e outras formas, aí, outras aplicações para a inteligência artificial. E aí eu queria te perguntar, né, especificamente em relação ao machine learning, né? Quais outras aplicações, né, que a gente pode ter além de análise de dados? Você quer alguns outros exemplos de aplicação de machine learning com inteligência artificial? Esse? Uhum. Tá. Bom, um projeto que eu lembro que eu achei extremamente interessante, inclusive quem puder pesquisar, eu acredito que vai achar bem legal, é um projeto da USP que chama Inspire. É um projeto de um ventilador para o Covid, né? Esses respiradores que no começo da pandemia deram o que falar, né? A USP desenvolveu 100% nacional, de baixo custo e de código aberto para quem quiser desenvolver. Qualquer empresa que quiser desenvolver é só pegar o projeto e fazer, né? Um dos motivos por ele ser de baixo custo é porque não existe uma alta precisão nas funcionalidades que precisam dos respiradores até então conhecidos, né? E como que isso é feito? Existe uma inteligência artificial que faz com que o aparelho se autocorrija de acordo com algumas medições que ele vai tendo em tempo real, né? Se ele mandou mais ar, como que a pessoa reagiu e tudo, ele vai lá e corrige um pouquinho. Se, de repente, como que está mexendo um pistão ali, ele vai, pega a pressão, compara e já se ajusta. Ele fica o tempo todo se ajustando, né? Isso é feito com uma rede neural instalada no microcontrolador do projeto, né? Aí, enfim, quem usa rede social, que recebe essas propagandas, né? Que acha que o Zuckerberg está olhando tudo que a gente está fazendo, né? Enfim, na verdade, são redes neurais treinadas de acordo com o nosso comportamento, né? Então, ela vê ali o perfil logado, não necessariamente precisa estar logado, tá? Porque existem formas dos sites gravarem informações no nosso computador para quando for oportuno, eles captarem de volta, tá certo? Então, ele vê ali o perfil da pessoa que está no computador e ele sai informando propagandas de produto, né? É uma forma que as redes sociais encontram de ganhar dinheiro, né? Eles falam, olha, se você anunciar com a gente tem uma precisão muito mais alta de entregar o seu produto para quem está procurando ele, né? Isso é feito por rede neural, né? E, bom, como eu tinha mencionado antes, no ramo das artes, né? Eu não tenho certeza, eu preciso consultar nas minhas fontes, mas dizem que as redes neurais surgiram, né, a partir de paradigmas artísticos, né? Porque se a gente parar para pensar em algoritmo, os algoritmos são lógica de programação, né? A gente não consegue pensar em como humanizar isso, né? E os primeiros algoritmos que surgiram foram com base na natureza, justamente para proporcionar isso, né? Por isso que chama redes neurais, porque é uma alusão ao cérebro, né? Ao cérebro humano, né? Os neurônios e tudo mais, né? Então, isso as pessoas criaram redes artificiais, né? Por isso que é RNA, né? Redes neurais artificiais, né? Criaram redes neurais iguais, entre aspas,
iguais aos do cérebro, só que de uma forma artificial, e isso vai resolver problemas que o nosso cérebro resolveria, né? Existem também outros tipos de inteligência artificial que não são voltados para isso, né? Por exemplo, algoritmos de enxame, né? Sistemas que se comportam como um enxame de formiga para realizar uma tarefa, ou como um enxame de abelha para realizar uma tarefa, né? Que é baseada em outros paradigmas na natureza. Mas as técnicas que se popularizaram muito de 10 anos para cá foram as redes neurais, né? Essas foram as que ficaram mais populares e são as que eu acredito que, para quem quer entrar no mercado e trabalhar com isso, é o que vale a pena começar, né? O que vale a pena ir para cima mesmo, né? Mas as aplicações são diversas, né? Por exemplo, vamos supor que você, Fernando, tem uma série de PDFs de artigos científicos no seu computador, né? E você quer saber, por exemplo, alguma coisa de biologia, alguma coisa desse tipo. Existem redes neurais que você manda esses PDFs e você pergunta para a rede, olha, o que é tal coisa? E ela te dá uma resposta. E o mais engraçado é que ela te responde com uma frase que ela cria, sabe? Ela cria uma frase nova, ela não lê um trecho e devolve para você. Você entende? Ela te responde tão claro quanto a pergunta. Então, assim, as aplicações são infinitas, né? Não, muito legal. Eu que sou, acho que o barba branca aqui da turma dá até um certo medo. Legal. Tá bom, gente. Olha, eu acho que foi muito bom o nosso papo, mas eu acho que eu quero abrir aqui para a gente compartilhar mais esse conhecimento para perguntas dos participantes, né? Agradeço aí as respostas que vocês deram, né? Até, enfim, é surpreendente o que vem pela frente. E já temos alguém com a mão levantada aqui, que é o André Marcondes. André, liga o seu áudio aí, se quiser ligar o vídeo também, faça a pergunta aí ao vivo e a cores para a gente. Não estamos te ouvindo, André. Se você quiser fazer também por chat, aí eu leio a pergunta. Tá? Opa, agora sim, vamos lá. Beleza. Então, caramba, eu gostei pra caramba da palestra, é um assunto muito interessante. Eu trabalho com, mais ou menos, não é banco de dados, mas eu trabalho com fundo de investimentos num banco. Eu tenho uma dúvida porque é um projeto que eles tentaram criar no banco, só que não foi muito para frente por dificuldades em relação a executar o problema, que é o seguinte: eu trabalho com fundos de investimento e recebo muitos valores de cotas por e-mails. E o projeto era tentar criar um programa que recebia todos esses valores, todas essas cotas do e-mail e jogava dentro do programa que nós utilizamos, que é o SAC, que é o Sistema Administrativo de Carteiras. Esse era o objetivo. Eu queria saber se é possível fazer algo assim, se tem algum programa, se tem alguma linguagem de programa que dê para aplicar. Vitor, manda lá. Oi, André, né, que falou agora, é isso? André, tem como fazer sim, tá? Algumas das suas automações eu não acredito que tenha a ver com inteligência artificial. Se a definição do seu problema é você ler o e-mail, pegar as informações dele e jogar para dentro do seu sistema, eu acredito que é possível treinar a rede. Por exemplo, se esse e-mail vem em vários formatos diferentes, tá certo? É possível treinar uma rede para ler esse e-mail e pegar as informações que interessam. Aí ela joga isso para dentro do seu programa. É possível, sim. Sobre tecnologia, eu sempre recomendo Python para trabalhar com inteligência artificial. É uma linguagem que trabalha muito bem com grandes volumes de dados, né? Inclusive, acredito que foi a última linguagem de programação que eu aprendi por essa demanda, tá certo? Se essa é a necessidade, se o seu e-mail vem de vários formatos diferentes e não dá para saber como que a pessoa vai escrever esse e-mail, aí eu recomendo uma rede neural para interpretar esse e-mail. Aí sim, pegar os dados relevantes e jogar no seu sistema. Agora, se o e-mail vem no formato padrão,
você não precisa de uma rede neural. Você pode pegar um programa recipiente de e-mail, né, que ele lê o seu e-mail, aí você faz o que a gente chama de parse, que é você dividir o seu texto em várias porções e você sabe exatamente onde está a porção que você quer. Aí você pega aquilo e joga para o seu programa. Isso você pode fazer em várias linguagens de programação. Você pode usar um .NET, você pode usar um Java, você pode usar... Enfim, eu não sei se na sua empresa... Acredito que sim, né, que vocês trabalham com investimentos. Eu acredito que deva ter uma equipe de TI, né? Então, se você tiver lá um analista, um arquiteto de soluções ou um analista mais sênior, eu acredito que ele vai conseguir essa resposta para você. Agora, onde entraria a análise de dados que o Igor comentou? O Igor, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. E a parte do machine learning seria se você tivesse, por exemplo, um banco de dados com várias dessas informações, que eu acredito que o seu sistema deva ter, e você queira fazer uma análise para você tomar uma decisão, né, sobre esses fundos de investimento, né? Por exemplo, esse vai dar certo, aquele não vai dar certo, né? Nesse sentido, são as redes de classificação, né? As redes classificativas. Elas servem para esse tipo de problema. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, André. Conseguiu sim. Ficou bem claro até. Deu até duas ideias, dois modos de pensar que facilitou bastante. Realmente, eu não trabalho na parte de TI, mas claro, meu chefe sempre busca que a equipe dele tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ideias que possa aplicar no dia a dia nosso, né, para melhorar. Mas isso me ajudou bastante. Legal, André. Feliz que ajudou. Obrigadão, viu? Legal, André, valeu. Igor, você quer complementar alguma coisa? Só vou dizer o seguinte, André, aguenta até o final. Pelo que você me falou, vou estar falando uma notícia aí bacana que talvez seja útil para você. Beleza, vou estar aqui então. Não, até para complementar o que o Vitor disse sobre a análise de dados, né? Até para se ele já tem um sistema que ele acomoda essas informações, né? Então ali já está quase que engatilhado, né, Vitor, para poder estar classificando de repente os fundos de investimento, os clientes e até para poder chegar a uma solução de qual fundo de investimento indicar para cada perfil de novos clientes, né? Exatamente. De forma mais automatizada e mais personalizada também. Inclusive, caso o sistema dele não tenha já esse tipo de informação, viu, André? Uma coisa que eu acredito que dê para fazer, né? Aí tem que ver com o time de TI da empresa, seria você ler o banco de dados e você extrai essas informações, você exporta elas, né? Aí, bom, enfim, você pode exportar para Excel. Se o volume dos dados for muito grande, aí você vai ter que usar uma outra ferramenta, que o Igor tem mais condições de falar do que eu. E com base nisso, você pode fazer análise, né, Igor? Análise de dados que você vinha comentando aqui desde o começo aqui do webinar, né? Isso, aí entra no fluxo perfeito de análise de dados, que é você tem uma fonte de informações, você faz a extração, essa extração ou você faz no Excel, ou você leva para um outro banco de dados, faz a limpeza que for necessária ali nas informações que precisam, né? Pluga no Power BI, quando eu falo pluga é mais para ficar uma linguagem mais simples mesmo, mas conecta ali no Power BI e executa os dashboards, né? Aí fica um fluxo até gostoso de trabalhar. Perfeito, gente. Obrigadão. Beleza. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de aproveitar aí os nossos especialistas? Pedro, você quer fazer por áudio, Pedro? É só ligar teu microfone aí. Se tiver alguma dificuldade, pode mandar por chat também, que eu leio para você. Está ouvindo agora? Opa, agora sim. É a primeira vez que eu mexo nesse aplicativo, eu estou apanhando. Então, com relação ao volume de dados, cara, que eu trabalho com banco de dados, a maior preocupação nossa é performance. Você falou do Python, né? Eu trabalho com .NET. Assim, a gente tem muita informação, são milhões de informações chegando por segundo, você andar na banco de dados, milhares, né? Nós temos informações gigantescas. Para a gente cruzar essa informação,
eu não consigo imaginar como que, por exemplo, por ser um banco de dados estruturado, como você montaria indicadores, sei lá, frases, por ser um banco de dados estruturado por chaves, essas coisas, como tentar montar um neural com SQL, por exemplo? Olha, posso, Igor? Manda bala, manda bala. Legal. Olha, nesse caso, eu não sei se eu entendi bem o problema. Se eu entendi errado, você me corrige, tá? Mas se o problema é performance do banco de dados, eu acredito que o primeiro passo seria dar uma olhada com o DBA de vocês, como que estão organizados os índices, né, desse banco de dados, como que estão as chaves primárias estrangeiras, se ele está normalizado, né, se ele se de repente não é o caso de você fazer uma desnormalização desse banco de dados, tá? Inclusive, se você tem curiosidade de saber mais sobre o assunto, a Digicad tem um curso bom sobre isso, de banco de dados, bem completo. Agora sim, se o problema é na sua leitura do banco de dados, bom, aí precisa ver como que está organizado o seu .NET, né? Se ele está com uma arquitetura de camadas, como que tá organizada essa arquitetura. E na parte da leitura dos dados, precisa ver qual componente está sendo usado, né? Como que está sendo feito o que a gente chama de bind, né? De você ler os dados e transformar isso numa coleção de objetos, né? Como que é feita essa transformação? Se está de uma forma ideal ou não, né? Hoje em dia, ferramentas não faltam e engraçado que isso não para de evoluir também, né? É um assunto bem vasto, assim, né? Eu lembro que até alguns anos atrás tinha um instituto chamado Brás Figueiredo, que tinha vários cursos bem grandes lá sobre .NET e tudo isso, e tinha um curso só sobre pegar o dado do banco de dados e jogar ele para classes do .NET. Ou seja, é um assunto bem grande que vale uma atenção, se essa for a sua dúvida. Agora, se a sua dúvida for como você lê esse banco de forma performática, pegar esses dados para fazer uma análise de dados, bom, pela volumetria que você falou, eu acredito que seja uma coisa até um pouco até uma coisa até inviável de você pegar tudo isso e mandar para um Excel, né? Eu já passei por situações como essa, tá? O Python é uma excelente alternativa. Ele lê dados muito rápido, tá certo? Agora, eu também sou arquiteto de soluções, tá? Eu, como arquiteto, eu não aconselho você a ler esses dados com o Python e do Python você jogar ele pro .NET, tá? Isso eu não acho viável. O que eu acho viável é você ler esses dados com o Python e, a partir desses dados lidos com o Python, você fazer o fluxo que o Igor comentou, de análise de dados e, se necessário, posteriormente, o machine learning, se for, né, a inteligência artificial, redes neurais, se for o caso. Eu consegui responder a sua pergunta? Na verdade, mais ou menos. Essa parte que você comentou sobre modelagem, sobre classes, já aplica muito aqui no serviço. O problema é assim, eu queria entender um pouco de rede neural. Por exemplo, quando eu falo uma estrutura de banco de dados, você já sabe o que você quer, você já modula o que você quer. É bem que é estruturado esse banco de dados. Quando você falou assim, pegar seus e-mails, quebrar em frações e, de repente, criar uma inteligência, essa parte que eu falo, se você montar uma estrutura de banco de dados, já é modular, você sabe onde vai a sua chave primária, quem vai ligar com quem. Como você encaixa a rede neural no SQL? Se você tem que pensar nessa parte por exemplo, do e-mail, quebrar o e-mail, infracionar, acabou de falar, né? Fracionar o seu e-mail, pegar frases. Então, essas coisas, para modular numa estrutura de banco de dados, é isso que eu não consigo entender, entendeu? Eu acho que agora eu entendi a sua dúvida, porque eu tive a mesma dúvida quando eu comecei a trabalhar com machine learning e redes neurais e tudo isso, né? Como que você pega milhões de dados que você tem ali e você manda isso para uma rede de forma performática? Acredito que seja essa a sua dúvida, tá correto? Tipo assim, né? É correto, assim, mas eu imagino assim, como pegar o meu banco de dados que eu tenho e fazer um AI nele. Como colocar informações para que ele consiga capturar informações que são estruturadas. Assim, para ter uma ideia, a minha imaginação é que a rede, que o AI, você, de alguma forma, faz um programa que comece a pegar trecho de um Word, trecho de um Excel, pedaço de um PDF, e consiga pegar
alguns documentos, algumas frases, alguns números, e daí criar essa inteligência artificial, entendeu? Entendi. A sua dúvida é um pouco mais técnica, né? Por exemplo, você no banco de dados, você faria, para você pegar o que você quer, você faria um like, coisas desse tipo, que com grandes volumes de dados não tem performance. Como que a IA trabalha com isso? É isso? Eu estou chegando mais perto? Isso, exatamente isso, Tá. Então, existem redes neurais que servem para processar texto, tá? Então, basicamente, você pega a sua tabela com textos longos, com blobs, com coisas enormes, tá certo? E você usa elas no input de uma rede neural, tá? Isso pode ser durante o treinamento ou pode ser durante o consumo também. E o que acontece? Qual que é a estrutura básica de uma rede neural para resolver um problema, tá? Você tem uma entrada, que é o seu dado, por exemplo, o seu texto longo. Depois você tem um algoritmo, né? E depois você tem a saída desejada, certo? Basicamente, como que funciona a rede? A rede não conhece o algoritmo. Você entra com as entradas e com as saídas. Isso vai servir como treinamento da sua rede. A sua rede sozinha vai criar um algoritmo dentro dela. E esse algoritmo vai ser extremamente performático, tá? Eu insisto para vocês usarem redes que, se possível, claro, né? Usarem redes que já existem, APIs que já existem na internet, porque elas são extremamente bem treinadas. São usadas por várias pessoas, várias empresas, e ela já te garante já que ela vai te trazer a sua informação num resultado, numa performance muito boa, tá? Claro que você pode criar a sua também, mas dependendo do tamanho do seu problema, por exemplo, interpretação de texto e coisas desse tipo, dependendo do tamanho do seu problema, você vai levar dias, às vezes semanas, às vezes até meses, para você treinar essa rede. Esse que é o processo de machine learning, você entende? É um pouco complicado dar uma resposta clara, porque eu imagino que você esteja esperando um algoritmo. Olha, a rede faz isso, ela pega o dado, trata dessa forma e te devolve. Mas quando a gente fala em rede neural, o algoritmo em si, ele não é conhecido. A rede gera sozinha o algoritmo na fase de treinamento. Você entende? Eu consegui chegar mais perto da resposta? Com certeza. Legal. Bacana. Vitor, e aí também entra a questão, né, de por exemplo, ele está falando de banco estruturado, né? De repente, para performar melhor, aí vai variar muito do problema, né, Vitor? Aí você pode até complementar que a conversa vai ficando mais legal, mas trabalhar com data lake, bancos não estruturados, e até para performar melhor ainda, de repente, com alguma infra de Big Data, né? Então, Igor, eu acredito que, bom, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas eu acredito que o que tenha gerado a dúvida nele seja o caso do e-mail, porque é um problema complexo, né? É um problema para você criar um algoritmo na linha de código que interprete um texto e devolva o seu resultado, é um problema complexo que não vai te dar uma performance ideal, né? Então, assim, como que uma rede neural pega milhões de dados como esse, trabalha ele e te dá a resposta ideal? Eu acredito que tenha sido isso que tenha motivado a pergunta, né? Não necessariamente como que o like vai ser processado rápido, mas sim como chegar num algoritmo tão complexo desse com uma boa performance, né? Acredito que tenha sido essa a dúvida dele. Exatamente. A minha dúvida é um pouco tem a ver com a primeira interpretação que ele teve da pergunta do Pedro, que é em relação à performance mesmo. Porque o Pedro trabalha mais com sistemas da parte corporativa, mas que nem como eu sou do setor da bilhetagem, que cuida do bilhete único, hoje a gente tem um volume de dados muito grande, a média de registros diários só de utilizações são pelo menos 40 milhões por dia de registros novos. E aí, a minha dúvida é como se a gente poderia alcançar essa performance desejada para avaliar esses dados, porque esses dados, os dados de utilização são riquíssimos, a gente conseguiria identificar padrões de comportamento do usuário pelas utilizações, né? Porque a gente, nos nossos cadastros, consegue identificar pelo cartão quem é o usuário e tal.
E mesmo dentro hoje a gente tem uma certa limitação até na parte de reconhecimento facial, porque a gente tem uma ferramenta que precisa ser melhorada e eu vejo que a gente, ao mesmo tempo que tem que melhorar, a gente precisa de algo que tenha assertividade, mas que também tenha performance. Eu até estava estudando alguns algoritmos de reconhecimento facial que usam Python e tal, e inclusive o de rede neural tinha um pouco menos de performance, e como o nosso volume é gigantesco, nós precisaríamos avaliar 4 milhões de fotos de utilização com 4 milhões de cadastro dia, que são as gratuidades. A dúvida é como e o fato que, embora seja uma meta, nós ainda não trabalhamos com bancos não relacionais, com bancos não estruturados. Então, a gente tem que trabalhar com esse imenso volume de dados em bancos relacionais e tentar extrair da melhor forma, nesse tipo de estrutura, as informações que a gente precisa. Vamos lá, Igor, Vitor, só um minutinho começar... antes de você responder. Tá, Andréa e Pedro, vocês trabalham na mesma empresa? Sim, a gente trabalha, só que a gente trabalha no desenvolvimento, mas em setores diferentes. Ah, que empresa que é? Na SP Trans. Ah, na SP Trans, legal. Bom, eu trabalho na parte de monitorar, ônibus monitorado, algumas transmissão GPS dos ônibus, a gente acompanha a frota inteira na rua. Ah, legal. Então tá bom. Então eu vou passar para o Vitor responder. Na sequência, tinha levantado a mão a Daiane e depois tem uma perguntinha do Helder. Vamos lá. Igor, eu vou começar a resposta com base na parte do reconhecimento facial e vou dar uma pincelada na performance. Parte da pergunta dela foi baseada em extrair esses dados de uma forma bacana para fazer uma análise. Eu acredito que você tem algumas ideias bem legais para isso, tudo bem? Sim, isso mesmo. Combinado. Tá, beleza. Então, sobre o reconhecimento facial, eu acredito que o problema aí não esteja necessariamente no algoritmo, tá? O algoritmo, se no mercado existem muitas opções, eu acredito que vocês já devam ter feito alguma pesquisa, pelo que você comentou comigo, tá certo? Eu acredito que o problema seja processar tanta coisa de reconhecimento de imagem de uma forma com uma resposta com um tempo ali razoável, né? Eu acredito que, assim, na minha opinião, você me corrija se eu estiver errado, não me parece um problema necessariamente de desenvolvimento ou um problema de algoritmo ou um problema de Python. Parece que vocês já têm aí uma ideia do que fazer, inclusive sobre os bancos não relacionais e tudo mais. Parece que vocês já têm um norte do que fazer. Eu acredito, eu não sei se foi exatamente, se o que eu entendi é exatamente o que eu vou dizer, mas eu acredito que vocês estão tendo um problema de performance pelos servidores de vocês não comportarem tanto processamento paralelo, tá certo? Você chega lá para o seu servidor e pede para ele fazer trocentos reconhecimentos faciais simultaneamente, né? Ele não vai te dar uma resposta rápida. Então, eu acredito que esse problema seja um problema de arquitetura. Eu recomendo, se possível, falar com... Vocês devem ter, né, na SP Trans, os arquitetos de soluções. Eu acredito que, de repente, falar com eles de balancear processamento entre mais servidores, né? Existe uma técnica que chama load balance, que serve para esse tipo de coisa. Vocês podem também fazer processamento assíncrono usando fila de mensagem. Tem uma tecnologia conhecida que chama RabbitMQ, tá certo? Que ele vai mandar ele vai mandar a requisição que você precisa e ele vai devolver uma resposta. Só que essa resposta não vai ser processada just in time. Ele vai mandar para uma fila, né? O servidor não vai sobrecarregar, porque ele vai ler quantos vocês quiserem quantos blocos quiserem, né, dessa fila por vez, e ele vai te devolver essa resposta. Ele vai, por exemplo, ele devolve para a pessoa que fez a requisição um token. Fala assim, olha, a sua requisição de reconhecimento facial foi enviada para a fila, toma aqui o seu token, tá certo? Aí a pessoa que fez a requisição, ela fica com aquele token na mão, consultando, olha, esse token foi processado, esse token foi processado, né? E quando for processado, ele tem a resposta. Então, assim,
tudo bem, você não vai ter a resposta ainda, eu não respondi essa pergunta. Você não vai ter, num tempo hábil, o que você precisa, que é o reconhecimento. Mas você já eliminou um problema, que é a sobrecarga do servidor, né? Aí o segundo problema seria você balancear esses servidores, eu recomendo o load balance, mas eu acredito que o arquiteto da empresa tem uma visão mais madura sobre isso, de como fazer esse balanceamento. Para mim, não parece um problema de algoritmo ou de ferramentas. Para mim, na minha visão, não sei se eu entendi corretamente o problema, parece um problema de arquitetura de soluções mesmo, né? Igor, sobre extrair essa quantidade enorme de dados, né, e fazer uma análise aí da melhor forma possível, né? Você viu que a volumetria é pesada, né? Milhões de registros aí por dia. Então, só um ponto. Diga. Sobre o reconhecimento facial, a questão que eu falei da ferramenta nós temos uma ferramenta que foi adquirida, foi paga para ser desenvolvida por uma empresa que tinha contrato com a SP Trans por licitação, e a arquitetura que a ferramenta foi construída, eu sou de desenvolvimento. E aí eu não participei do desenvolvimento, mas eu tive acesso para avaliar o sistema e era responsável por dar o suporte dentro da empresa. E estruturalmente falando é horrível, porque é a ferramenta que guarda imagens em banco de dados, é uma ferramenta que se a pessoa tiver de máscara, ela não reconhece, e o reconhecimento não é automático. O que a gente faz é uma auditoria após o fato, para poder autenticar uso indevido de cartões de gratuidade. Por exemplo, você é um estudante que tem um passe livre e você empresta o seu cartão para o teu pai usar. Depois que você usou, no dia seguinte, essa foto chega na SP Trans e a gente processa isso depois para ser e esse reconhecimento é um pré-filtro, porque a gente faz uma checagem em 2 etapas. O reconhecimento facial aponta que pelo nível mínimo que a gente parametriza, que pode ou não ser a pessoa, e aí depois é feita uma segunda validação manual. O que ocorre? Nessa ferramenta atual, eles usaram Java para fazer, não está nem Python. Por isso que eu citei o Python, porque eu estou vendo opções melhores, usando redes neurais, usando outros como que eu posso dizer, outras bibliotecas para poder fazer essa avaliação, porque eu vejo que a assertividade, em alguns casos, é baixa. A gente tem muitos casos em que a pessoa de máscara não reconhece, a gente tem muitos casos em que pessoas negras, o algoritmo se perde e não consegue encontrar a face, coisa desse tipo. Então, eu acredito que o jeito que foi feito não é o melhor, e acredito que temos tecnologias melhores para desenvolver essa mesma atividade, seguindo o mesmo fluxo que essa outra ferramenta faz. Olha, esse problema é um pouco complicado falar sobre isso, porque algumas decisões já foram tomadas, né? Mas sobre o programa não reconhecer em algumas situações, né, principalmente essas específicas em que você comentou, isso é um caso típico de uma rede neural mal treinada, tá? Precisa retreinar essa rede, né? Uma rede de reconhecimento facial, bom, existem algumas técnicas, né, de você reconhecer face, algumas técnicas de rede neural, né? Mas seja qual for a técnica que escolheram, a rede não está muito bem treinada, né? Não é uma coisa de programação do algoritmo, tá? Se a pessoa programou a rede do zero, talvez a forma como ela tenha organizado os neurônios também não seja ideal, mas isso já é outro assunto. Seja o que for, a rede não está muito bem treinada. Aí é um problema de machine learning especificamente. Sobre existir outras soluções que vocês estão pesquisando e tudo mais, eu recomendo fortemente que vocês procurem APIs do Google, porque o Google é uma das líderes aí de inteligência artificial. Se eles tiverem uma rede para essa solução, não tem nem o que dizer. A rede deles vai estar extremamente bem treinada, né? Dificilmente uma empresa, mesmo que uma empresa de grande porte, vai ter tantos dados quanto o Google para treinar uma rede, né?
Se não encontrar nada, que eu acredito que vai encontrar, mas se não encontrar nada, procurem uma na Amazon. A Amazon também é uma das líderes em inteligência artificial. Com certeza, as APIs, existe o AWS, né, o Amazon Web Services, e lá tem algumas APIs prontas. Se existir lá uma API para reconhecimento facial, recomendo que teste. Com certeza a Amazon, tanto a Amazon quanto o Google, oferecem planos gratuitos aí de teste. Então, são APIs, né, Web Services. Basta você consumir eles, né? E, enfim, eu não posso falar muito sobre isso porque eu não conheço a forma que foi desenvolvido o sistema deles, mas me parece um problema de machine learning. Eu resolvi a sua dúvida sobre esse assunto? Sim, na verdade, eles fizeram em Java usando o OpenCV. É o que eles usam para fazer o reconhecimento facial. Então, nem está usando redes neurais especificamente, está usando o OpenCV para fazer. Por isso que eu, pesquisando, vi que tem outras bibliotecas que poderiam ser usadas, que estão mais evoluídas. Até o próprio OpenCV já foi atualizado desde que essa ferramenta foi desenvolvida e poderia trabalhar. Só que, como ela já está implantada em funcionamento, eu estou num processo de estudo para escolher uma outra tecnologia para migrar. É que, assim, eu até verifiquei essa parte de consulta, a Microsoft tem, a Amazon tem, só que o nosso problema é que essas soluções são pagas por consulta e o nosso volume é muito grande. Para o nosso volume ficaria um valor exorbitante. Por isso a necessidade de desenvolver algo, porque fica quase que inviável fazer a consulta, essa consulta remunerada por consulta. Então, é possível desenvolver uma rede do zero, tá? De reconhecimento facial. Entendi o problema. Realmente, essas soluções, essas APIs são cobradas por consulta mesmo. Você pode fazer a sua do zero. Tem uma técnica que eu recomendo que você dê uma pesquisada, que chama one-shot learning, né? Usa-se muito isso para reconhecimento facial. Você tem um ganho que, quando a gente fala em rede neural, a gente tem que pensar que é algo que aprende sozinho, que se adapta sozinho, né? Agora começou o Covid, as pessoas estão de máscara. Ela vai se adaptar a essa situação, tá certo? Ela vai olhar com outro paradigma, ela vai ver que a situação mudou e ela vai se adaptando com isso. Claro que essa adaptação não é instantânea, mas ela vai acontecer. Sempre quando a gente toma uma decisão, a gente ganha alguma coisa e pode perder outra, né? A perca que vocês teriam, né, a perda, seria para treinar essa rede, né? O treinamento é um treinamento custoso, que, como eu falei anteriormente, leva dias, às vezes semanas, às vezes meses, para você ter uma rede bem treinada que resolve o seu problema. Recomendo aí que, não sei se é possível, né? Eu não conheço, não sei como que é organizada essa parte da empresa de vocês, mas eu recomendo que vocês procurem uma solução baseada em rede neural. Esse é um problema clássico de rede neural, tá? O Facebook usa isso para reconhecer faces, né? Ele usa one-shot learning. Então, eu recomendo isso, tá certo? Eu não sei, eu consegui responder o seu problema? Sim, sim. Sim, sim. Ah, legal. Então, porque essa parte de servidor, a gente contrata um data center, a gente tem essa flexibilidade de aumentar a capacidade, de certa forma, dos nossos, aumentar processamento, aumentar servidores. Não é tanto esse problema. A nossa limitação mais tem a ver com a arquitetura das nossas ferramentas do que propriamente com a parte de conseguir escalar por causa de infraestrutura. A nossa infraestrutura é escalável, mas muitas vezes alguns sistemas que a gente tem não foram desenvolvidos pensando nessa infraestrutura, não são adequados a essa infraestrutura. Então, a gente fica meio que amarrado pela arquitetura do software e não propriamente por não ter capacidade de ampliar a infraestrutura.
Eu entendo. Bom, esse tipo de problema é igual reconhecimento de assinatura, reconhecimento digital, né? Antigamente eram feitos algoritmos para isso, né? Só que o algoritmo, ele é uma coisa que não é empírica, né? Você pega ali várias situações e faz o seu algoritmo baseado nelas especificamente, né? O interessante da rede é que ela vai por experimentação, né? Conforme você vai usando, ela vai amadurecendo e vai se adaptando, né? Eu acredito que seja esse o problema. Então, por isso que eu recomendo que vocês, se precisa de um programa fechado, que busquem um programa baseado em rede neural. Vocês vão ter, além do custo de desenvolvimento, tá? Vocês vão ter um custo mais alto na parte do machine learning. Né? É o que eu posso dizer sobre isso, tá? É um processo pesado, né? Que vocês ainda bem que você falou que vocês têm essa abertura, né, de dimensionar ali servidores e recursos e tudo mais, porque realmente usa, né? A Google usa servidores TPU, GPU, enfim, a NVIDIA tem várias soluções para isso, né? Soluções de hardware, porque é uma coisa muito pesada, né? Mas, enfim, como você comentou que eu respondi a sua pergunta, eu vou pedir para o Igor complementar sobre aquela parte de pegar esses grandes volumes de dados e fazer uma análise, né, da melhor forma possível. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Pelo que eu vi aí, não é um problema bem de análise de dados, né? Mas se a gente for pegar toda essa quantidade de dados para analisar, até pelo volume, eu não recomendaria essas ferramentas de prateleira que existem, tipo Power BI, enfim. Aí teria que partir ali para, de repente, um dash ele montado inteirinho em Python, por exemplo, né? Mas se a gente for levar para uma ferramenta dessa de prateleira, é possível a gente ganhar em performance e ter velocidade até para trabalhar na montagem do dashboard, para trabalhar, enfim, na performance de operação da visualização dos dados, com a opção que o Power BI nos dá, que é trabalhar com conjuntos de dados. A gente monta um dash fake, entre aspas, onde a gente só joga o banco de dados e publica ele. Depois a gente pega e faz uma cópia, um clone disso, para trabalhar com o banco de dados que a gente jogou para a nuvem da Microsoft. Isso a gente consegue economizar, sei lá, um tempo de processamento, até um espaço de armazenagem, né, de 200 megas em um dashboard, 300 megas em um dashboard para 5 KB. Então, a gente consegue ganhar muito em performance com isso. Mas isso varia muito de como chegam esses dados, né? Por exemplo, houve ali um acerto no algoritmo para poder captar essas informações aí e colocar num banco de dados estruturado. A partir desse banco de dados, a gente faz essa conexão. De repente, não todos os dados, mas leva para um data warehouse, alguma outra view, onde a gente pode ganhar mais performance também, né? Só com os dados que realmente interessam, e aí sim, plugar ali no Power BI, né, nessas ferramentas de prateleira, para poder ter essa visualização. Legal. Gente, vamos seguir, né? Acho que foi bastante rica, a Andrea, né? Teve muitas dicas aí, a gente pode até depois, né, manter um contato, enfim, eu posso repassar alguns e-mails aí para o Victor e para o Igor, né? Temos mais 2 perguntas, eu queria abrir aí a palavra para a Daiane, que ela tinha levantado a mão. Quer ligar o seu microfone, Daiane, e fazer pergunta para a gente? Boa noite a todos. Fernando, eu estou participando desse webinar porque eu estive em contato hoje com as meninas da DICAD, porque eu já fiz curso com vocês, tenho 2 certificações, eu vou repetir novamente o curso de Excel avançado, e a minha pergunta é bem simples. Este curso, ele vai ser especificamente voltado ao usuário ou à linguagem de programação e desenvolvedores de TI? Porque se for mais voltado para a área de tecnologia, desenvolvedores e tudo mais, o curso não me interessa, porque assim, eu não tenho nada de TI, tá? Eu sou formada em administração, em recursos humanos, e eu seria mesmo usuário, né? Então, assim, eu fiz curso de Excel avançado, estou repetindo ele, e quero, assim, me desenvolver muito mais nessa parte de análise de dados, seria o People Analytics e tudo mais. Então, o porquê eu perguntei para elas do Power BI? Porque eu quero também, além de ter o Excel avançado, me desenvolver nessa área. E aí, outra pergunta seria,
seria interessante eu ir depois do Excel ir para o Power BI? Vamos lá. Né? Então, essa é a minha pergunta. Tá, joia, Dani. Eu vou antecipar o que eu ia falar no final, né? Eu fechei uma parceria com o Igor e o Victor, então a gente já está há vários meses, até porque eles já trabalham com a DigiCAD, né? Já deram treinamentos e, enfim, são profissionais aí tarimbados na área. Então a gente está desenvolvendo 4 cursos que a gente vai lançar. Um curso, então, uma formação em análise de dados. O primeiro curso é um curso de análise de dados focado em BI. Então, a base dele é o Power BI. E minha resposta é a seguinte: vale a pena sim. Não precisa ser um profissional de TI, um desenvolvedor, para trabalhar com análise de dados. Então, o conceito de BI, ele veio justamente, né, ferramentas como o Power BI, como o Tableau, enfim, eles vieram justamente para atender esse nicho, né? Então, pessoas que trabalham, basicamente assim, não são só os programadores que vão ajudar os gestores a tomarem decisões. Você que é da área de administração, né, pode, sem dúvida, avançar aí nos seus conhecimentos. E o que eu te indicaria seria esse primeiro curso, que a gente reformulou o nosso curso de Power BI, né? Então, o Igor trouxe a experiência dele para um curso agora que traz bastante conceito, então, relacionados a KPI, revisar a estatística, entender o que é modelagem de dados, né? E não é necessário para esse treinamento ter assim programação, tá? Conhecer programação. Lógico que depois nos outros cursos aí a coisa vai ficando um pouquinho mais pesada. Então a gente tem um segundo módulo que é análise de dados baseada em linguagem SQL. A gente tem um terceiro módulo que é específico para ferramentas a gente chama de Digital Analytics, né? Que é relacionado a marketing digital, enfim, trazer dados de redes sociais. E o quarto curso, que é a especialidade do Victor, né? Ele também está ajudando na área de SQL, mas que é o Machine Learning, que pode ser utilizado para análise de dados. Esse curso é baseado em Python, né? Enfim, mas a gente vai mandar um e-mail para vocês com essas informações, os conteúdos, né? A minha sugestão, Dani, você pode dar um passo bem legal e passar a ter uma performance muito melhor com esse curso de análise de dados baseado em BI, né? Tá, mas assim, Fernando, só para esclarecer, Uhum. Eu já trabalho assim diariamente com dashboard, criação de KPI, tudo em cima do Excel. Certo. Então, o porquê que eu gostaria de ter uma ferramenta a mais? Justamente porque o mercado me cobra isso. Então, assim, o porquê que eu né, procurei as meninas hoje e perguntei para elas a respeito do Power BI, porque eu quero ser especialista no Power BI. Então, esse curso, esse primeiro módulo que você vai propor de curso para as pessoas, eu vou me tornar especialista de Power BI? Essa é a minha pergunta. Ou simplesmente o Igor vai me passar algumas informações ali que vai me capacitar a fazer análise? Porque o meu interesse mesmo é ter uma certificação de Power BI, saber mexer nessa ferramenta e utilizar essa ferramenta. Porque, vamos supor que hoje, amanhã, a empresa tenha o Power BI lá para eu utilizar, né? Para eu fazer as análises de dados. Vou extrair as informações ali de recursos humanos, controle de frequência, férias, tudo mais, e eu ser capaz de desenvolver KPIs que facilite meu dia a dia. Então, é justamente por isso que eu busquei ter essa experiência a mais de Power BI. Esse primeiro módulo vai me capacitar? Vai me dar uma certificação de Power BI? Vamos lá. Vai capacitar. A gente não trabalha com uma certificação, enfim, específica, né? Mas o mais importante é o seguinte: você vai ter um conteúdo. Que a gente tem um curso de Power BI hoje já há 2 anos. Ele tem 20 horas. Eu resolvi reformular esse curso. O Igor, que está ajudando a reformular, ele vai ter 36 horas agora, onde a gente vai realmente trabalhar a parte conceitual. Né? Você falou de KPIs, né? Enfim, não só isso, como estatística, uma série de conceitos. Eu posso te falar que vai dar uma boa melhorada, você vai ter uma performance muito maior para apresentar análise de dados aí para a tua chefia. Eu acho que o Igor podia complementar até melhor do que eu.
Vou complementar, Fernando, porque essa questão de ferramenta é uma dúvida, principalmente de quem está começando com o Power BI, né? A ferramenta em si, ela não é difícil de trabalhar. Onde que eu vejo os profissionais pecando, né? Onde eu vejo que acaba sendo um gargalo aí nas empresas? É que o pessoal sabe usar o Power BI, mas não sabe o que fazer diante do problema. Então, por exemplo, a gente poder entender a diferença de uma média para uma mediana para poder tirar ali informações. Eu tive um caso essa semana mesmo, onde tem uma grande empresa aqui, onde a gente presta serviços, que está com uma promoção rodando, e a dúvida geral era, nós vamos extrair a média dos pedidos ou a mediana dos pedidos, né? Ou seja, eu vou descartar aqueles pontos fora da curva ou não vou descartar? E se eu for descartar, por quê? Então, são essas questões que a gente vai trabalhar, tá? Ter um guarda-chuva para quê? Para quando a gente for abrir o Power BI, a gente saber o que fazer diante do problema. Por exemplo, o que é moda, isso em termos estatísticos, né? Como eu vou modelar os dados, ou seja, como eu vou cruzar esses bancos de dados, essas informações, as planilhas em Excel, para eu ter o melhor resultado. Isso é independente da ferramenta. Hoje, a ferramenta do momento é o Power BI. Amanhã pode ser o Tableau. Depois pode ser o Data Studio. Então, esses conceitos vão te preparar para usar qualquer uma dessas ferramentas. A ferramenta que a gente usa, que a gente gosta e que é a líder de mercado é o Power BI. Por isso que a gente escolheu essa ferramenta. Então, você vai estar capacitado, assim, a não somente usar essas ferramentas, a usar o Power BI, mas a saber modelar um problema e a saber resolver alguma solução prática que você tem no seu dia a dia. Ok, Daiane? Sim, agora compreendi melhor a proposta do curso. Legal. Obrigada, tá? Obrigada. Não, eu que agradeço. A gente vai mandar um e-mail para todos amanhã, né, com informações sobre os cursos todos. Legal. Tem uma pergunta aqui feita por chat, do Helder. Ele fez duas, né? Primeiro, para texto, é usada a biblioteca TensorFlow? Victor ou Igor, vocês conhecem TensorFlow? Eu acho que isso ele perguntou quando estava falando ali de machine learning, ali de redes neurais, né, Victor? Aí você pode falar melhor. Acho que a pergunta é quando você estava falando ali de redes neurais, o Helder perguntou se para texto é usada a biblioteca TensorFlow. O TensorFlow é muito usado. Ele tem muitas funcionalidades legais, né? Nesse curso que o Fernando comentou, que está sendo preparado, vai ser abordado o TensorFlow, tá? Mas para processamento de texto são usadas outras bibliotecas. Eu tinha preparado alguns slides onde eu tinha detalhado essas bibliotecas aí para texto, tá? Que são bibliotecas também free, assim como o TensorFlow, que inclusive você pode alimentar elas com outro alfabeto, né? Porque ela vem já com idiomas prontos, né? Vários idiomas, né? Português, inglês, enfim. Só que você pode, por exemplo, limitar o alfabeto dela ao idioma que você desejar, né? Por exemplo, no meu caso do gerador de poemas, eu usei essas bibliotecas, só que eu apaguei todo o banco de dados da biblioteca e alimentei com letras de músicas que eu conheço, várias letras, né? Quanto mais, melhor. E isso fez ele ter um alfabeto reduzido, só que ele fez ele ter uma linguagem própria, né? Um jeito de falar, vamos dizer assim. E isso fez gerar algumas letras para mim bem interessantes. Então, assim, resumindo, não é o TensorFlow, são outras bibliotecas para esse caso em específico, mas o TensorFlow vai ser usado em algumas situações, né? Em várias situaçõezinhas, assim, o TensorFlow vai ser usado. O TensorFlow é muito bacana, né? Muito maduro, né? Da Google, né? A Google é fera demais para coisas de inteligência artificial. Como eu disse lá atrás, a empresa iniciou com esse objetivo, né? Então, não tem que esperar menos do que coisas muito boas, né? Legal, Victor. O Helder perguntou também, eu acho que até o Igor respondeu parcialmente, mas eu vou fazer a pergunta novamente. Qual a melhor ferramenta de BI atualmente, em termos de performance? Power BI, Tableau ou QuickSense? Bom, Helder, primeiro eu vou falar da minha percepção particular, tá? Eu não sou muito defensor ou fã de ficar abraçado com uma ferramenta. Tem que usar aquela que você tem mais afinidade ou aquela que a tua empresa já investiu. Mas se eu for falar qual é a minha preferência, eu falo que é Power BI. Tem pesquisas, inclusive do Gartner, que mostram que o Power BI
é o mais visionário e o melhor também software, né, de visualização de dados que nós temos hoje. Depois vem o Tableau e depois vem o Qlik. Mas em termos de falar assim, poxa, a performance depende muito da qualidade dos seus dados, né? Então, a gente não pode ficar preso, poxa, qual que é mais rápida, qual que, sei lá, consegue gerar um visual mais rápido, mais performático. Depende muito da qualidade dos seus dados. Agora, vamos pegar a mesma qualidade de dados e colocar nos 3 softwares. Acho que nos 3 existem formas de performar melhor. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo de trabalhar com um conjunto de dados no Power BI. Você transforma um arquivo que pesava ali, sei lá, 300, 400 megas em um arquivo de 5 KB e fica extremamente rápido. Então, existem formas de você conseguir melhor performance, né? Então, sem ficar em cima do muro, eu jogaria o Power BI. Mas, independente de qual você estiver usando, as 3 são ótimas. Aí é você escolher entre chocolate branco, chocolate meio amargo ou chocolate ao leite. Vai o que você mais gosta, aquilo que você prefere. Legal. Ok, Helder, respondeu? Qualquer coisa, manda no chat ou liga o microfone. Ok, pessoal. Nossa, eu acho que o pessoal está gostando. Nós estamos 1h35 aqui já falando de análise de dados, inteligência artificial. Mas, enfim, pessoal, mais alguma pergunta para a gente ir fechando, né? E esse vai ser um webinar, mas pelo jeito a gente, em breve, vamos fazer outros, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre esses assuntos. Mas alguém gostaria de... Pois não. Desculpa, eu só vou fazer um complemento rápido sobre o que o Igor comentou agora. Na parte sobre isso, né, de você reduzir dados, né? Existe uma etapa entre a análise de dados e a alimentação de uma rede neural, né? Onde a gente converte esses dados, né? Porque a rede, por exemplo, dependendo do tipo de rede que a gente usa, a maioria delas só aceita como entrada números, né? Só que os seus dados estão em forma de texto, né? Então, ou de outras formas, né? Por exemplo, uma imagem, um vídeo, etc. Você tem que converter em matrizes numéricas, enfim. Os dados ficam enormes. Muitas vezes você aumenta o tamanho desse dado, né? Mas existe também uma outra etapa que é a redução de dados. Existem várias técnicas para você pegar uma matriz gigantesca, você transforma em uma matriz muito menor, é como se fosse um zip, e depois você ainda consegue depois voltar ao tamanho original. Eu acho muito interessante isso, de você reduzir dados e mesmo assim você conseguir ter o resultado que você precisa, né? Voltando ao caso da moça, desculpa, eu estou no celular, eu não consigo ver os nomes, né? Mas a moça que me perguntou, que foi sobre o reconhecimento facial, né? Enfim, você tem... Foi a Andréa. Tá. Enfim, você tem bilhões, imagina que você tem centenas de milhões ali de imagens. Quando você converte isso para uma matriz numérica, você vai triplicar isso, né? Porque são matrizes tridimensionais, né? Cada imagem tem uma matriz tridimensional. Então, você tem que apertar isso para um tamanho bem pequenininho para treinar a sua rede. Eu acho muito bacana como depois ele volta exatamente igual estava na origem, né? Enfim, desculpa, tô divagando aqui sobre o assunto aí. Ah, legal, Vitor. Entusiasmo é importante, né? Ok. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria? Ou via chat, ou via áudio? É só abrir o microfone. É isso? Então tá joia. Pessoal, então eu comentei, né? Só uma pergunta, Fernando. Vamos lá, Daiane, lógico. Seria a primeira turma? Sim, nós temos uma primeira turma prevista agora para novembro. A gente vai passar a data para vocês por e-mail, tá? Ah, então tá bom. Obrigada. De nada. Gente, muito obrigado. Igor, né, quer dizer, cara, super obrigado. Eu acho que eu aprendi bastante aí do assunto, é importante que eu saiba, né? E pelo nível das perguntas, né, enfim, e da interação, foi muito legal, né? Estendemos bastante aí, mas isso é bom sinal, que foi produtivo e foi relevante, né? Vitor, também, cara, muito obrigado aí. Enfim, depois vamos falar aí sobre letras de música aí com machine learning. Eu vou te dar umas ideias interessantes. E gente, agradeço a participação de vocês todos, Marcelo,
Irome, Vitor, Janaína, Andréia, Daiane, Helder, André Marcondes, Guilherme, Pedro Dias, Lúcia, Tainá, Pedico, Gustavo e Alves. A gente está à disposição. Tá? Eu vou deixar aqui os dados para vocês da Digicad. Tá? Os cursos que a gente está criando, que são uma formação em análise de dados, né? São esses que estão aqui, e análise de dados com ênfase em BI, análise de dados com ênfase em SQL, então banco de dados, né? O curso de Digital Analytics, que é voltado para marketing digital, então é um específico para esse segmento, então tem uma série de ferramentas para trabalhar a extração de dados de redes sociais, enfim. E o curso de Fundamentos de Inteligência Artificial, que a gente vai trabalhar Machine Learning, voltado à análise de dados e também para outras aplicações, como o Vitor trouxe para a gente. Tá? Amanhã vocês vão estar recebendo um e-mail, então fiquem à vontade também de fazer contato com a gente. Estão aqui telefone, tem o nosso WhatsApp, e-mail, enfim, e tem aí o nosso endereço nas redes sociais. Tá ok? Muito obrigado, boa noite a todos. E em breve a gente vai estar fazendo aí novos webinars. Vitor e Igor, vocês querem dar uma palavrinha final aí? Só agradecer também, quem quiser me procurar, estou no LinkedIn, só me procurar lá, eu costumo aceitar todo mundo. Fico à disposição também, agradeço o Fernando também por essa oportunidade, vamos que vamos para esses treinamentos aí, porque o mercado está pedindo. Olha, agradeço aí a presença de todo mundo, né? Eu sempre fico muito empolgado, né? Com dúvidas, eu sempre aprendo, né? Eu sempre aprendo muito aí nesse processo todo aí, né? Então, agradeço todo mundo. Quem quiser me procurar também no LinkedIn Victor Próspero, eu tô lá, né? Quiser mandar uma mensagem, bater um papo, estamos aí. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Espero encontrar alguém aí no curso, né? Que vai ser muito bacana, vai ser muito legal. É isso aí. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.